dentro do tema das políticas públicas de saúde brasileira, vamos iniciar agora um novo capítulo, o capítulo da construção do Sistema Único de Saúde. Todo bom brasileiro e trabalhador em saúde deve conhecer esse capítulo de uma forma minuciosa, porque foi a formulação da grande política pública que nós temos no Brasil. Eu sempre digo que eu creio que é a maior política pública que nós temos no Brasil, a mais abrangente, que é o Sistema Único de Saúde, o SUS. E onde que começa esse capítulo? Lá em 1986, na 8ª Conferência Nacional de Saúde. Essa 8ª Conferência Nacional de Saúde, ela é o grande marco histórico da mudança das políticas públicas em saúde no Brasil. Nesta conferência estiveram presentes mais de 5.000 pessoas, entre trabalhadores, gestores, prestadores de serviços, intelectuais, professores, estudantes e a população de uma forma em geral. Ali estava o resultado, havia ali documentos que resultavam toda a discussão iniciada lá na década de 70, há mais de 10 anos, 75, 76, havia condensado ali as ideias desses intelectuais, desses trabalhadores que se uniram e formularam propostas que até hoje nós ainda estamos implantando no Brasil. Mas a 8ª Conferência, como evento histórico, de fato foi a mais marcante e a mais importante para a história das políticas públicas em saúde no Brasil. A partir da 8ª Conferência Nacional de Saúde, o entendimento do que é saúde foi ampliado e gera, então, um novo conceito. Aquela saúde individual, curativa, privatista, cai por terra e começa a aparecer um conceito de saúde que é baseado nas questões sociais, no acesso à renda, ao trabalho, à posse de terra. Nós temos um texto na Constituição Federal que fala sobre saúde que é extremamente amplo, abrangente e que trata da saúde não como um estado do indivíduo, mas que fala que a saúde ela está inserida no modo de viver de uma sociedade capitalista que sofre as consequências da desigualdade social e que vão, por fim, interferir no processo saúde e doença. A saúde passa, então, a ser entendida neste contexto muito mais amplo como resultante das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, emprego, transporte, tempo livre, liberdade, acesso e posse de terra e acesso aos serviços de saúde. Esses aspectos orientam a Assembleia Nacional Constituinte, que em 1988 aprova a nova Constituição Federal com uma nova visão teórica e política sobre a saúde, sobre o conceito de saúde. Com essa Constituição de 1988, institui-se no Brasil, então, o Sistema Único de Saúde, SUS, cuja lei orgânica data de 1990 e é chamada Lei 8080/90, que é a Lei Orgânica da Saúde, que está na Constituição Federal de 1988. O Sistema Único de Saúde teve seus princípios estabelecidos nesta lei, vamos relembrar, Lei 8080/90, né, no seu artigo, com base no artigo 198 da Constituição Federal da República de 1988. Os princípios que ali estão contidos, né, que estão estabelecidos na Lei Orgânica da Saúde são universalidade, integralidade e equidade. Esses princípios nós chamamos de doutrinários, são os princípios chamados de doutrinários. Temos também princípios organizacionais, que são chamados o princípio da descentralização, da regionalização e da hierarquização. Então, esses são os princípios de organização do Sistema Único de Saúde. O SUS, então, incorpora em seus princípios a integralidade, a equidade, a busca pela equidade, a universalidade, a descentralização, a participação popular, a busca por novas tecnologias, novos saberes, novas especializações.
Vamos falar um pouquinho de cada um desses princípios. A universalidade. A lei orgânica e a Constituição Federal afirma que a saúde é um direito de todos, é universal. O Estado, o governo federal, o Estado como um todo, tem a obrigação de prover a atenção à saúde para toda a sua população. É impossível tornar todos sadios por força da lei, mas é o Estado que tem a obrigação de prover os recursos necessários para a atenção à saúde a toda a população em todos os níveis. A integralidade. A integralidade subentende que os indivíduos devam ter o acesso universal aos serviços em todos os níveis, integralmente, de acordo com todas as suas necessidades. O indivíduo não é visto apenas em alguns das suas necessidades, mas como um ser integral, e os serviços também devem ser integrais. Eu não posso ofertar apenas atenção primária, mas essa integralidade dos serviços em todos os níveis também é um dos princípios do SUS. A equidade, no Brasil, é um dos princípios mais importantes, no meu entendimento, e também um dos mais difíceis de se alcançar, porque a equidade, diferente da igualdade, ela deve considerar as diferenças. E no Brasil, todos nós sabemos que as diferenças sociais, as desigualdades são imensas. Como dar de forma diferente para os diferentes? Eu sempre tenho um exemplo que eu gosto de caracterizar a equidade. Imagina que exista um campo de futebol com um muro de 1,90 m de altura. E nós somos em 3 pessoas. Uma tem 1,5 m, uma tem 1,70 m e a outra tem 1,90 m. A que tem 1,90 m, ela levanta o pé e ela consegue assistir o jogo de futebol. A que tem 1,80 m, ela precisa colocar um tijolinho e ela já consegue assistir o jogo de futebol. A de 1,5 m não consegue assistir o jogo de futebol, nem ficando na ponta do pé e nem colocando um tijolinho. Vamos lá. Se eu considero o princípio da igualdade, eu vou lá e coloco um tablado, ok? De 20 centímetros de altura e as 3 pessoas sobem porque eu estou dando um tablado igual para os 3. O primeiro, 1,5 m, sobe, ele fica com 1,70 m, não consegue olhar o jogo de futebol. O segundo, que tem 1,80 m, ele assiste o jogo de futebol, meio que na ponta do pé e tal, mas ele assiste. O mais alto, tranquilamente se debruça sobre um muro e desfruta do jogo de futebol. Isso é igualdade, é eu dar igual para todos. Isso não quer dizer que todas as pessoas terão as suas necessidades atendidas. Equidade é outra coisa. Eu dou 3 tablados diferentes conforme a necessidade de cada um. Para o primeiro, que tem 1,5 m, eu dou um tablado de 50 centímetros, ele fica com uma altura de 2 metros, assiste o jogo. Para aquele que tem 1,80 m, eu dou um tablado de 20 centímetros e ele fica com 2 metros, assiste o jogo. Para o terceiro, que tem 1,90 m, dou um tablado de 10 centímetros, ele fica com 2 metros e todos assistem o jogo da mesma altura. Isto é equidade, é justiça social, é dar mais para quem precisa de mais. Na lei orgânica, o princípio que está tratando ali é o da igualdade. Mas os discursos, o meio acadêmico e o meio político entende que muito mais do que igualdade para todos, nós precisamos lutar pela equidade que simboliza, que é transcrita pela justiça social, que é o grande desafio dos serviços públicos de saúde brasileiro. A participação da comunidade, outro princípio extremamente importante, como eu já falei, o grande avanço que tivemos com a instituição do SUS. O controle social, como é chamado esse princípio, participação popular ou controle social, nós costumamos chamar mais de controle social, foi melhor regulado pela Lei 8142. Então, a gente não pode esquecer, Lei 8142/90. Os usuários, eles participam da gestão do SUS através das conferências de saúde. Aquilo que antes nunca havia acontecido, o próprio usuário discutir as políticas de saúde do seu município, do seu estado, do seu país, agora acontece porque há a garantia de um princípio estabelecido no SUS chamado de controle social.
Essas conferências de saúde ocorrem a cada 4 anos, em todos os níveis, e são organizadas através dos conselhos de saúde, que têm a participação da população, dos trabalhadores, dos prestadores de serviço, dos meios acadêmicos e dos meios políticos. Nos conselhos ocorre a chamada paridade. Enquanto os usuários têm metade das vagas, os trabalhadores, e daí dentro das suas categorias, outro quarto. Então, por exemplo, um professor, ele pode entrar, um professor de enfermagem, um professor de medicina, ele pode entrar no conselho de saúde ou ocupando uma vaga de trabalhador, né, de saúde, ou então como usuário de saúde, que todos somos. A descentralização. Quando nós falamos no princípio da descentralização, nós estamos falando da descentralização político-administrativa. O SUS acontece em 3 níveis, também chamados de esferas: nacional, estadual e municipal. Cada um tem um comando único, atribuições próprias, os municípios têm assumido e prestado um importante papel no gerenciamento dos serviços de saúde. As transferências de recursos passam direto de fundo a fundo, do fundo federal para o fundo municipal, do fundo federal para o fundo estadual. Não há tramitação burocrática desses repasses. Os fundos são atribuição, né, o controle desses fundos dos gestores municipais, mas fiscalizados pelo controle social, pelos conselhos municipais de saúde. Toda a prestação de contas é aprovada pelos conselhos municipais de saúde, onde usuários e trabalhadores estão entendendo, compreendendo, verificando, avaliando onde estão sendo investidos esses recursos. O outro princípio da hierarquização e da regionalização diz respeito à distribuição, à divisão dos serviços em níveis de complexidade. O nível primário é aquele ofertado diretamente à população, responsabilidade do município, através das unidades básicas de saúde, ou, como nós chamamos de uma forma mais global, da atenção primária em saúde. Quanto mais bem estruturado for o fluxo da atenção primária, a sua referência e contra-referência, melhor a eficiência e efetividade desses serviços. Cada serviço tem uma área de abrangência, ou seja, o conceito de hierarquização está relacionado ao conceito de território, que veremos em um capítulo próprio. Nós vamos tratar da atenção primária, dos territórios em um outro momento. Os serviços de maior complexidade são menos numerosos, claro, são mais dispendiosos, mais caros e atendem um número populacional muito menor. Enquanto grande número da população chega na atenção primária, apenas alguns apresentam necessidades relacionadas à complexidade de níveis terciários. Esses são os princípios do SUS. Esses são a compreensão que rege, que está por trás de toda essa política pública tão complexa, tão desafiante, tão difícil muitas vezes da gente colocar, fazer com que ela aconteça de fato na prática. No entanto, nós temos apenas 25 anos de trajetória efetiva, e isso é muito pouco perto dos grandes países que alcançaram um sistema de saúde de fato efetivo em todos os seus níveis. O que nós sabemos é que estamos no caminho certo. O SUS é o modelo que garante de fato o acesso, a universalidade desse acesso, a integralidade das ações, a participação popular, a hierarquização dos serviços, a descentralização. E isso por si só são os princípios básicos de um sistema que tem tudo ainda para ser um grande sistema e atender de fato a todas as necessidades da população brasileira em saúde. Mas é claro que nós também entendemos que há grandes desafios ainda a serem superados. E esses desafios estão colocados para nós no cotidiano do nosso trabalho em saúde. Todos nós, trabalhadores em saúde, vivenciamos os desafios do SUS. Quais são os maiores desafios do SUS? O que é que nós temos que enfrentar todos os dias para conseguir construir esse sistema de saúde que todos nós desejamos? As filas frequentes nos serviços de saúde, a falta de leitos hospitalares
e a falta de leitos especializados, a grande demanda da população, escassez de recursos financeiros, dificuldade, atraso no repasse desses recursos financeiros. Um modelo de saúde que, se na prática dos serviços, no cotidiano dos serviços, está sendo mudado, culturalmente para a população ainda é complicado, é difícil de entender, é difícil de superar aquele modelo onde eu batia na porta do hospital e era atendido. Essa questão cultural leva tempo para ser superada. E esse é um dos grandes desafios que nós temos ainda no nosso trabalho de educação e saúde com a população. Nós temos ainda baixos valores repassados pelo SUS para os mais diversos procedimentos. É um outro desafio. Aumento na incidência e ressurgimento de outras doenças que nós já tínhamos superado, que nós já estávamos considerando que naquela área não havia mais necessidade de investimentos, e nós temos a cada dia novos surgimentos de doenças. Nós temos autores no Brasil que diz que nós tratamos com a tripla carga de doenças e que isso onera e dificulta o nosso trabalho em saúde no SUS. Qual seria, então, a tripla carga de doenças? Nós temos as doenças próprias de países em desenvolvimento e desenvolvidas, como as doenças ou as condições crônicas estabelecidas, hipertensão, diabetes, doenças reumatológicas, renais. Convivemos também com as doenças dos países menos desenvolvidos, as doenças transmissíveis, dengue, meningites, malária. E temos uma terceira via, que são as doenças dos países muito desenvolvidos, que é a violência e os acidentes decorridos do estilo de vida urbano e superdesenvolvido. Essa tripla carga de doenças torna-se um desafio a mais para a efetividade das ações do SUS. Enquanto alguns países têm que se concentrar apenas numa carga de doenças, nós temos 3 frentes a atacar ao mesmo tempo. Nós temos uma frente de serviço de urgência e emergência, que deve ser um serviço resolutivo, de altíssima qualidade, para atender as demandas que nós já temos de país desenvolvido. Nós temos todos os dias traumas, vítimas de violência, próprias do serviço de urgência e emergência. Temos também as condições crônicas, que chegam na atenção primária, mas que, de acordo com a estratificação de risco, necessitam de atendimento secundário especializado, que são diabéticos, hipertensos, renais, reumáticos, gestantes de alto risco. E temos as doenças que nós chamamos de doenças transmissíveis, crescentes no Brasil. Temos a cada dia desafios com relação à tuberculose, ao HIV, a dengue, e essas doenças são atendidas hoje na atenção primária, em sua grande maioria. Os desafios são muitos, imensos. Então, eu sempre, quando olho os desafios, eu olho também para tudo que nós já avançamos em relação à construção do SUS. Nós temos desafios relacionados à fragmentação do processo de trabalho. A formação dos trabalhadores em saúde não é uma formação integral. Nós ainda fomos formados para um processo de trabalho fragmentado. Alguns fazem determinadas coisas, determinadas partes do processo de trabalho. E para a saúde que nós queremos construir, o processo de trabalho deve ser integral. Nós temos também a fragmentação da rede assistencial, dificulta a comunicação entre a rede básica e o sistema de referência e contra-referência. Precária interação nas equipes, despreparo dos gestores, da própria liderança do serviço de saúde. Esse é um outro desafio. Nós, ainda no Brasil, colocamos para dirigir, para serem os gestores do serviço de saúde, políticos, cargos políticos e não técnicos. Como alguém que nunca ouviu falar numa gestão colegiada vai conseguir coordenar um processo de trabalho tão complexo como o processo de trabalho em saúde? Então, a influência política ainda no sistema de saúde, ainda na eleição, na direção, na escolha dos nossos gestores e também dos trabalhadores, é muito difícil e exige um grande avanço para a incorporação de uma nova cultura na gestão da assistência dos serviços de saúde. O sistema público de saúde é burocratizado e verticalizado.
ainda é muito de cima para baixo e ainda tem muita burocratização para que consigamos resolver efetivamente as coisas, né? Nós necessitamos de uma meia elástica para uma portadora de transtornos vasculares. Para nós conseguirmos essa meia elástica pelo SUS, além de ser algo intersetorial, nós temos aí que enfrentar uma rede de burocracias e serviços verticalizados. Esse é o cotidiano dos desafios do SUS. Ainda temos baixo investimento na qualificação dos trabalhadores. Os trabalhadores passam anos sem nenhum tipo de acesso às novas tecnologias e novos saberes relacionados à própria gestão e ao próprio processo de trabalho em saúde. Temos desrespeito aos usuários, aos seus direitos em todos os serviços. Formação dos profissionais na graduação e pós-graduação ainda está muito distante do debate político da formulação dos serviços de saúde. O controle social ainda é frágil, muito manipulável nos municípios pequenos, no interior do Brasil. Ainda precisamos que os usuários se conscientizem do grande poder que eles têm de controlar, né, de avaliar e propor novas formas de se trabalhar com a saúde no Brasil. O modelo de atenção ainda, por mais que tenhamos avançado, ainda é centrado na queixa-conduta, né? Ainda é centrado no indivíduo. Ele reclama, nós fazemos o diagnóstico e medicamos de acordo com aquela queixa. Estamos ainda muito aquém de um modelo que supere essa visão individualista naquele momento da consulta e do atendimento nos serviços de saúde. Olha, poderíamos falar de muitos e muitos desafios, né? Teríamos aí desafios relacionados às questões financeiras, do processo de trabalho, de gerenciamento dos serviços, do próprio modelo assistencial centrado ainda na doença, no indivíduo. Mas eu prefiro acreditar que nós temos aí alguns potenciais, algumas questões que já estão colocadas no ambiente do trabalho e que são potencialmente favoráveis à grande superação, ao grande avanço que nós estamos querendo. Quais são? Nós já temos uma proposta de um modelo que cria vínculo e acolhimento, que é o modelo de estratégia de saúde da família. Nós temos um grande programa no Brasil chamado de humanização no atendimento, Humaniza SUS, que faz com que os direitos dos cidadãos sejam respeitados e esses usuários sejam tratados dignamente, integralmente, com o apoio dos seus familiares. Nós já temos uma oferta organizada na estratificação de risco e na oferta de um serviço planejado de acordo com as necessidades de saúde da população. Então eu quero acreditar que a nossa superação, o nosso avanço está no grande potencial que já existe nos serviços de saúde. Vamos continuar esse assunto com um novo tema a seguir.